Recebi um convite de última hora. Ir a Manaus. Eu e minha câmera. No aeroporto, a melhor recepção que eu poderia ter para o Fórum de Bicicletas Manaus. Sem total O convite partiu de um cara super gente boa, o Paulo Aguiar. Me chamo Paulo Aguiar, sou um dos coordenadores do Pedala Manaus. É uma ONG que procura promover a bicicleta como meio de transporte, sempre discutindo com iniciativa privada, envolvendo a sociedade e o poder público. Paulo leva a sério o que propõe como transporte. Acorda cedo, pega sua bici e tem uma história curiosa que mostra como esse meio de ir e vir chega a ser estranho para alguns. Eu uso a bicicleta para ir para o trabalho, acordo diariamente por volta das 5h30, 20 para as 6, arrumo minhas coisas e me mando lá para o Distrito Industrial. Eu quis um fio para ser feliz. De casa para lá são em torno de 10 quilômetros. Isso aí eu faço em torno de 15 a 20 minutos, dependendo do trânsito. E tem uma coisa muito interessante, né? Eu sou gerente e os gerentes eles têm uma vaga diferenciada para estacionar seu carro. E eu não tenho carro. Então, há 2 anos atrás, quando eu cheguei na empresa, que me falaram qual seria a minha vaga, eu dei risada. Os caras não entenderam muito porquê. Não sabiam nem o que era o Paraciclo, eu fui lá explicar para eles. E isso fez com que outras pessoas fossem estimuladas a ir para a fábrica de bicicleta. Mas ele não está só. O Pedala Manaus é uma das iniciativas mais articuladas e organizadas de pedal que conheci pelo Brasil. Aqui, Cláudia faz a chamada para o fórum em rede local. Implementar a bicicleta, proporcionar segurança, né? Uma infraestrutura adequada para os ciclistas na nossa cidade, que nós ainda não temos, né? Em Bogotá, aqui mais próximo de nós, e no Brasil nós podemos citar Curitiba, Rio de Janeiro, Rio Branco, que já possui uma estrutura cicloviária boa. E mais recentemente São Paulo, né, que está revolucionando aí. Às vezes as pessoas entendem errado, elas acham que a gente defende a bicicleta como único meio de transporte. Não, nós defendemos o compartilhamento. Todos aqueles têm que usar o meio de transporte que elas escolhem. Perguntou qual é o maior problema que a gente enfrentava. Eu falei que é a falta de respeito, né, dos motoristas de veículo motorizado. O que eu mais gostei é que quando ele falava o nome o Movimento Pedala Manaus, porque ninguém fala movimento, todo mundo fala o Grupo Pedala Manaus. Então quando ele falava o Movimento Pedala Manaus, o representativo dos ciclistas da cidade, eu já comecei a ficar feliz, né? Ao teu primeiro sim, e tudo correrá. É uma bicicleta elétrica chinesa. Paulo nos leva para testar o improviso que ciclistas locais fazem para fugir de avenidas de tráfego intenso. Eu tive uma experiência não muito boa. Eu tento ser mais igual, mas eu não consigo. Simone Russo, psicóloga, coordenadora do Pedala, me ajuda a entender como é circular pela cidade. Pedalar em Manaus tem características muito típicas, né, muito regionais mesmo. Então a gente tem uma cidade que tem problemas muito básicos, a gente tem uma cidade que tem o saneamento não é adequado, as calçadas não são adequadas, né, então você tem dificuldades muito grandes para andar na cidade. Uma cidade pensada para o carro, né, as obras de mobilidade pensadas para o carro, uma infinidade de pessoas que caminham sim na cidade, não tem calçada, e aí se tem uma cultura de usar a rua, é muito comum você ver famílias inteiras caminhando na rua, a calçada está do lado, aí o motorista passa e grita, vai para a calçada, só que tem a calçada aqui, mas ali daqui a alguns metros não vai ter mais. Recentemente teve uma pesquisa nacional e Manaus foi eleita a capital que tem as piores calçadas, né? Isso é vergonhoso. As calçadas daqui, elas são monopolizadas, cada um é dono, bota movimento de calçada, como é que a gente pode usar? Aí tem que vir disputar o carro lá. Aquela agressividade de sempre de toda a capital brasileira. Como aqui todos andam na rua, seja a pé, de carro ou de bicicleta, tentamos forçar o nosso espaço e buscar a infraestrutura prometida para o ciclista. O jeitinho a gente acha o espaço. Ótimo. Tô na de vocês.
Para isso, fomos à Assembleia Legislativa do Estado. Ele vai olhar os carros para saber quais deputados ainda estão na casa. Tá quase todo mundo aí. Tá todo mundo aí. Paulo tenta convidar alguns parlamentares a virem para a primeira noite do evento. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Boa tarde, vamos da bicicleta. Esse aqui é um convite para o fórum que a gente está realizando. Ele começa hoje lá no Parque dos Bilhares, amanhã lá no Café Teatro, lá em setembro, e sábado aqui na Assembleia o dia inteiro. É uma oportunidade de a gente estar discutindo aí de que forma ela pode ser encarada como meio de transporte. Então seria muito interessante a sua presença também. Tá certo. Tá bom? Ok, obrigado aí. Parabéns aí. Viu? Obrigado. Por aí. Tá feito o convite? Tá bem. Aguardo a presença de vocês. Tá bom, querido. Obrigado. Boa sorte, tá? Valeu. Obrigado. Mas este ano também teve uma diferença. A gente percebeu que houve um envolvimento maior da legislatura, né, e da Câmara Municipal como presentes e como participantes. Esse apoio foi bem importante e a gente acredita que é isso que deve acontecer. Eu acho que a sociedade civil, junto com o poder público, eles têm que estar juntos ali para cada vez mais fomentar o uso da bicicleta. Infraestrutura, campanhas de educação e acalmar o trânsito. Propostas básicas para uma melhor mobilidade. Um certo dia eu fui fazer uma viagem lá pras bandas do Sudeste, conhecer nova paisagem. Pedi dormida na casa de um primo meu que eu não via há muito tempo e ele então me acolheu. Já foi dizendo, aqui tem carro e metrô pra todo lado, por isso não vá pra rua pra não ser atropelado. Sejam todos bem-vindos. Hoje é somente a abertura ao 4º Fórum de Bicicleta Manaus. Gostaríamos de agradecer as pessoas presentes, ciclistas e simpatizantes. E é muito triste quando você vê a cidade crescer, progredir, mas ao mesmo tempo não se desenvolver. Porque progresso é diferente de desenvolvimento. Desenvolvimento incorpora qualidade de vida. Eu saio de casa de manhã, 6 da manhã, para passear com o meu cachorro. Eu fico impressionado como quase todo mundo já sai com o carro fechado, com isofilme e ar-condicionado às 6 da manhã. Não respira nem o ar da manhã. Que nós precisamos de infraestrutura e de comportamento seguro nas ruas. A mudança do comportamento, aí a professora Terezinha tem razão, ela só acontece quando você tem políticas educacionais muito bem centradas naquelas diretrizes. E parabéns por esse seu trabalho, porque ele vai dar resultado no futuro para a cidade de Manaus. Quem vai na frente? O Pedala ele é formado de voluntários, né? A gente não tem fim lucrativo, a gente não vive da bicicleta. E muito do que a gente faz depende da boa vontade dessa turma que está aí. Então, por exemplo, o fórum, a gente conseguiu reunir quase 50 pessoas, vamos dizer assim, trabalhando para que o fórum acontecesse. E todo mundo fez de forma voluntária, né? Todo mundo acreditando também na causa da bicicleta. Eles conseguiram inserir um pouco de gestão dentro do cicloativismo, sem perder a essência, mas capacitando as pessoas que estão envolvidas, né? Dando uma organicidade, e isso aumenta a credibilidade do movimento. De uma forma muito competente, reunindo cada vez mais pessoas, envolvendo a academia, envolvendo pessoas que não são ciclistas, trazendo gente de fora para cá para trocar experiências, ou seja, Manaus só sai ganhando com isso. O aspecto mais importante é o poder público ele entender de fato quais são as necessidades e não ele tentar propor sem ouvir quem fato faz parte desse sistema. Até para não errar, né? Porque a gente tem poucos recursos, então os recursos que a gente tem que saber aonde investir de forma adequada. Manaus é conhecida por ser um polo industrial e, como muitos dos distritos industriais pelo país, sofre com tráfego pesado de caminhões e nenhuma infraestrutura para um trabalhador ir de bicicleta. São mais de 450 indústrias que geram bilhões de receitas e tudo mais. As condições das avenidas. Isso aqui é uma Zona Franca, ela é federal, mas está dentro do município de Manaus. E aí ninguém fica aquela bola dividida. Pô, quem que é a jurisdição? Quem que tem que consertar essa merda? É a prefeitura ou é o Estive na Sense Bike do Grupo Lagoa, uma das montadoras de bicicletas da região.
Conversei com o gerente de produção da companhia. A Sense é uma empresa que veio lá de Minas Gerais, de Lagoa da Prata. Eu também sou de Lagoa da Prata. Apesar dessa crise, né, que o país tem passado, o governo tem passado, eu tenho até brincado que acredito que nós somos uma das poucas empresas que a gente está fazendo hora extra. Então a gente tem aí uma demanda de produção, uma meta de produção, onde o pessoal tem arregaçado as mangas, a gente tem batalhado para atingir essas metas. Ver de dentro a produção dá a sensação de estarmos caminhando para uma indústria produtiva forte. Mas na verdade, a produção vem acompanhada de uma taxa alta de impostos que reduz a demanda. Não quero nada além do que é meu. Dali, fui encontrar duas pessoas que pedalam pela cidade. Passei por um dos maiores terminais de ônibus, o T1, que parece ainda por fazer, na Avenida Constantino Neri, uma avenida estreita e rápida. Neto e Dani me levaram ao belo cenário do Rio Negro e há um parque à sua margem. Ali, outra surpresa. Sério? É comum nos parques de Manaus ter a placa, né? Pedalar até 10 anos, andar de patins até 10 anos. Ou seja, o incentivo para a criança fazer sua atividade física até 10 anos. E depois disso... Acabou o incentivo, assim, a criança, qualquer outra forma de divertimento dentro dos parques, que é um local seguro, já não pode mais. E isso na placa do governo do estado do Amazonas. Assim como você gosta de pedalar, assim como eu e outros gostam de pedalar, que é uma criança de entre 10 ou 5 anos gosta de pedalar, ela tem que continuar a sua pedalada, não parar pelo governo dizer que der 10 anos e no parque não pode mais. A menina estava pedalando e proibiram a coitada de pedalar. Escutar isso de um manauara e entender como limitam a criança em nós me sensibilizou. Perto dali, fui conferir o Centro de Convivência do Idoso, um lugar de lazer da melhor idade. Queria saber o que pensam sobre bicicleta. A bicicleta é o melhor veículo aqui para nós na região norte. Só tem um porém, que os veículos maiores não respeitam os veículos pequenos que são a bicicleta. Seria muito bom se todos nós conseguíssemos ter esse veículo de bicicleta e tivéssemos nossos direitos respeitados pelo usuário de outros veículos maiores. Numa só tarde, percebi que algumas gerações poderão estar perdidas para o prazer de se locomover de bicicleta, por falta de visão pública. Pode ir lá na frente. Labra ali, Labra. Estacionamento ali, ó. Peraí, deixa os carros passarem aí. Felizmente, o Pedala Manaus tem feito um trabalho motivador e, apesar das dificuldades, traz novos adeptos à discussão. Esse ano a gente abordou os novos rumos da bicicleta no cenário urbano, né? Esse ano foi o ano que a gente teve uma participação assim, maciça das pessoas. No começo tinham muitos ciclistas, hoje já tem gente de todos os lugares, isso é muito bom que você começa a atingir novos públicos. Então a gente tinha universitários que hoje são alunos, mas que amanhã vão ser as pessoas que vão estar de alguma forma fazendo a cidade, governando a cidade, pensando a cidade. O que era para ser um evento regional, um evento local, acabou cumprindo o papel de promover uma discussão nacional. Então, certamente que uma pauta como esta aqui, a questão da bicicleta, ela tem um quê de utopia, de sonho. Você fala, as bicicletas, as pessoas nem andam de bicicleta. Não é verdade. Você vai pela rua, você vai ver pessoas andando de bicicleta, porque é muito mais barato. O dia acordou fresco em Manaus. Uma chuva abaixou a temperatura para 23 graus contra os 38 que vinham sendo registrados. Filme sempre. Nesse dia, fui à zona leste da capital manauara. Nossa, vai virar estrada. Uma região de 200 mil habitantes que cresce rapidamente sobre a sua zona fluvial e rural, com asfalto, canalizações de córregos, construções irregulares e poluição de igarapé. Aí, Bergo, igarapé de Manaus. Antigamente os igarapé era tudo bonito,
A água é limpa para tomar banho. Depois que começou a povoar, o pessoal começou a construir casas, aí ficou dessa forma aqui, ó. Uma construção desordenada, né? E é uma área verde, para ter uma ideia, tem casa aqui atrás que o pessoal joga lixo dentro do igarapé e ele realmente auto se suja, né? Auto se suja praticamente. Em um mercado de peixes, encontrei 2 rapazes do Ciclo AM, uma iniciativa de Bike Courier. Eles traziam o sonho real de fazer entregas de bicicleta. Nosso plano é mapear as zonas que mais precisam do serviço, né, de entregas. Zona Leste, no caso que é quase uma segunda cidade dentro de Manaus. Zona Norte também, que está surgindo agora. A volta pela região me mostrou uma das únicas ciclovias da cidade e como ela sofre com o descaso de manutenção e fiscalização. Isso aqui era para ser uma ciclovia, tô achando. É uma ciclovia, mas está organizada porque a prefeitura nunca mais limpou isso aqui. Isso aqui é uma ciclovia? É uma ciclovia. Essa aqui é a ciclovia da Avenida das Torres, né? Que fica no bairro do Novo Aleixo. Aqui é o bairro do Novo Aleixo. O prefeito, quando ele foi eleito, ele prometeu 80 km de ciclovia, 20 por ano. Ele não fez nem 5. A gente não quer que a prefeitura saia enchendo a cidade de ciclovias, né? Seria legal, né? A gente sabe que é praticamente impossível. Mas que ele dê atenção para o assunto, né? Que ele tome o assunto como algo importante para a cidade. Parte da programação do Fórum de Manaus aconteceu na Assembleia do Estado. Dos motoristas entrevistados na pesquisa, mais de 70% disseram que gostariam de migrar do carro para algum outro modo de transporte. Ou seja, o motorista de São Paulo está cansado de usar o carro. Ele está buscando ou pensando quais são as opções e dentre essas opções, a construção de ciclovias é apontada como um dos estímulos para que ele possa migrar do carro para a bicicleta. As pessoas começassem a refletir internamente sobre o que elas fazem para se deslocar na cidade, qual a escolha que elas têm do modo de transporte X ou Y. Só que a gente precisa dar um passo maior agora. E que a minha percepção que eu tive do fórum foi que esse passo tem que ser junto ao poder público. E é difícil lidar com o poder público, né? A gente tem que ter muita força, a gente tem que ter muita persistência. É o que realmente vai mudar as nossas cidades, né? A gente tem que acreditar, tem que fazer as coisas, não ficar esperando pelo poder público, só reclamar com ele, vocês têm que fazer isso, vocês têm que fazer aquilo. Se a gente for esperar, a gente vai esperar muito. Então o ideal é pôr a mão na massa, começar por nós mesmos, deixar o poder público constrangido de forma que eles venham atrás e finalmente façam o que eles deviam vir fazendo desde o começo. E seria uma oportunidade para o Executivo acompanhar de perto as discussões. Ainda assim, uma ausência pegou todos de surpresa. E as escolhas políticas, elas refletem como a sociedade vai entender a própria cidade. Quando a gente tem aqui 100 pessoas, um secretário de esporte falando sobre mobilidade urbana, a gente está dando passos para trás. E eu acho que cabe aqui ao Pedala Manaus, eu tenho certeza que vocês têm competência de fazer isso, vocês vão deixar essa janela aberta e vão mostrar para o prefeito que a escolha dele não vinha, que hoje eu estou muito infeliz. Valeu. Fantástico e foi simbólico aquilo que ocorreu, né? Um fórum dessa dimensão, com pessoas qualificadas, né? A voz da bicicleta no Brasil estava lá presente. E o prefeito foi num outro evento e mandou o secretário de esportes, mostrando que ele realmente não sabe qual que é o papel da bicicleta na administração pública. Na hora, a única coisa que o secretário falou, eu estou aqui para ouvir as demandas de vocês. As demandas estão claras, as demandas já foram entregues para ele. As demandas, todo dia ele vê, né, nos jornais, no dia a dia, né? Quando se atropela um ciclista, ali está faltando uma demanda. Pessoas vêm e vão como carros na avenida, mas sonhos